Olá, minhas amigas e meus amigos do agronegócio brasileiro. É um prazer enorme ter vocês aqui no podcast O Agro em Três Tempos, patrocinado, promovido pela Harvard Agribusiness School, onde nós vamos discutir o mercado, o conhecimento e a aprendizagem. Venha conosco e participe dessa jornada de conhecimento. Estamos hoje recebendo aqui o professor Marcos Fava Neves, fundador, desenvolvedor do conceito e da ideia da Harvard Agribusiness School, para nos trazer uma perspectiva de mercado. Temos também o Raul Vale, que é um dos nossos alunos, que faz parte do nosso curso de administração e vai trazer um pouco mais da experiência dele. Um dos nossos professores, que é o professor Vinícius Cambaúva, que vai falar sobre metodologias de ensino e como a gente vem inovando nesse processo como um todo. E o Eduardo Perucci, um aluno nosso, um dos líderes de toda a movimentação estudantil da nossa faculdade, que tem trazido inovações e faz parte do curso de Engenharia de Produção. Professor Marcos, como é que o senhor está vendo o desenvolvimento do mercado para os profissionais trabalharem no agronegócio brasileiro? Bom, Beto, antes de mais nada, é um prazer participar aqui com vocês e principalmente com professores e com a nossa força jovem que vem sendo formada justamente para atacar, na minha leitura, que trabalho no agro brasileiro há 30 anos, hoje o que é o nosso pior problema. Nós já reclamamos muito de protecionismo, da questão de crédito, taxa de juros, inflação, insegurança, mas o que eu tenho observado no Brasil inteiro, nas viagens, é uma reclamação cada vez maior em relação à força de trabalho. Nós estamos hoje no Brasil com um problema de quantidade, qualidade dos recursos humanos para trabalhar no agro. Então, a ideia é que o conceito da Harvard vem justamente para ajudar a suprir essa lacuna e produzir talentos para que eles possam entrar nas empresas, montar empresas, já transformando. Hoje o que a gente observa muito é uma lacuna no nosso conhecimento, onde muitas vezes, e as pessoas aqui que estão nas empresas na área de recursos humanos vão reconhecer esse problema, você recebe um engenheiro agrônomo recém-formado, um administrador, parece que a empresa precisa ensiná-lo durante 6 meses para ele entrar e ajudar a remar para o crescimento daquela organização. A nossa ideia foi construir algo para o mercado, algo desenhado por empresários para formar empreendedores, para que eles possam entrar e no dia seguinte já ajudar a remar para aquela empresa seguir o seu crescimento. Então, nós estamos hoje com uma lacuna muito grande de pessoas e o objetivo, Beto, com a Harvard e com esses jovens talentos que vocês vão conhecer no programa de hoje, é justamente poder entrar e atuar de maneira imediata. Marcos, muito interessante a sua fala, porque você está trazendo uma proposta que é diferente, né? E essa diferença acontece dentro da sala de aula, dentro do momento de contato do professor com o aluno e é onde você cria experiência. E eu queria perguntar justamente para o Vinícius Cambaúva, um dos nossos professores, sobre o que está sendo efetivamente feito de diferente na Harvard que tem um impacto no dia a dia do processo de aprendizagem dos nossos alunos. Legal, Beto. Bom, prazer estar aqui com vocês, com o professor Marcos, com nossos alunos aqui da Harvard para comentar um pouquinho sobre isso. E, na verdade, a Harvard ela vem com uma proposta inovadora, trazendo muito a questão das metodologias ativas dentro de sala de aula, para que a gente possa tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, para que os alunos possam aprender por meio de todas as inovações, as mudanças que o cenário tem apresentado a eles. Então, hoje, dentro das nossas aulas, além do ambiente, que talvez seja um dos primeiros pontos que eu acho que vale a pena comentar, você tem salas de aulas que são inteiramente interativas, com lousas em todos os cantos, com uma dinâmica de montagem de estrutura, de carteiras muito diferente do que a gente está acostumado. Nós não temos fileiras lá para os alunos posicionarem, eles trabalham sempre em grupos, eles têm a possibilidade de construir as análises no próprio ambiente, né? Então não é aquela dinâmica de aula que a gente tinha sempre um padrão onde era uma área de exposição e depois os alunos simplesmente acompanhando aquilo, então é uma dinâmica realmente diferente. E isso vai passando para diversas outras metodologias ativas, metodologias inovadoras,
que incluem desde a gamificação. Então, a gente tem discutido muito como que a tecnologia que é tão utilizada, aí, os jovens hoje eles já nascem basicamente com o celular na mão, né? Então, como é que a gente pode usar essas ferramentas a nosso favor, para que eles dentro de sala de aula utilizem isso para melhorar o processo de aprendizagem, não a gente criar um cenário de conflito com isso que é uma realidade na nova geração. Então, tem a gamificação, a gente tem também alguns momentos até de interação prática, onde os próprios alunos fazem a aula, eles mesmos que trazem para a gente um pouco do contexto de mercado, discutem entre si esses pontos todos, e a gente entende que assim o processo de aprendizagem ele fica muito mais produtivo, porque não é aquele formato onde você tem somente a exposição sendo feita e os alunos apenas absorvendo ali parte do conteúdo. Eles fazem parte da construção do conteúdo, e a gente tem visto que os resultados nesse sentido eles têm sido muito positivos, porque quando você veste a camisa, você está ali na prática, você acaba absorvendo muito mais. O feedback que a gente tem tido é muito positivo e os alunos estão aqui para comentar um pouco sobre isso. Muito legal, Vinícius, ouvir um pouco da sua fala aí, que me chama a atenção é a visão e a perspectiva do protagonismo, né? E por isso eu gostaria de falar um pouquinho com os nossos protagonistas. Raul, você conta um pouquinho da sua história, de onde você vem e o que te chamou a atenção de ser um dos nossos alunos pioneiros? Só esse processo de início, de atração pela vinda pela Harvard. Conta um pouquinho de você e o que te chamou a atenção. Beto, antes que nada, obrigado pelo convite, por trazer o Peru que eu aqui. A minha família, meus pais são brasileiros, eles foram para a Bolívia nos anos 90, são produtores lá. E, na verdade, eu fui em busca de uma faculdade, estudei alguns outros cursos antes, e eu queria alguma coisa que me desse o conhecimento da agricultura, da indústria da agricultura, pecuária, tudo que envolve isso, mas também ter a parte de gestão, poder entender como manejar uma empresa, como direcioná-la, a parte de ter uma noção de como fazer um planejamento estratégico dessa empresa, né? E aí foi casualmente que eu encontrei alguém, comentou da Harvard, não tinha nem os cursos lançados ainda, e falei, dei uma olhada lá, não tinha visto muito, e aí nas férias eu comecei a ver mais coisa, começou a aparecer ali no Instagram, nas redes sociais, me encantei pela ideia, pela proposta, e aí terminei apostando, e estou muito feliz de estar hoje aqui na Harvard. O Vinícius é nosso professor, a gente tem ele todas as semanas, e uma das matérias que mais intriga todos os alunos, que é a matéria de SAGS, onde a gente vê todas as culturas e seus processos. Então, está sendo uma linda experiência estar aqui. Muito legal, Raul. E vocês têm essa perspectiva, a gente tem a perspectiva dos alunos pioneiros, Os alunos pioneiros são aqueles que acreditaram na nossa proposta, acreditaram naquilo que nós estávamos construindo, e a gente tem muito orgulho de vocês, e muito prazer de construir essa caminhada conjunta. Eduardo, me fala um pouquinho de você, conta um pouco da sua experiência também, do porquê que você resolveu apostar nessa história e como que você chegou até aqui. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Vinícius, ao Marcos, ao Beto e ao Raul por estarem aqui comigo nessa tarde. E, bom, assim como muitas pessoas no ensino médio brasileiro, jovens, adolescentes, muitas vezes não sabem o que fazer de ensino médio, de universidade. Então, eu tive um gap year, fui morar na Austrália, porque antes de tudo, de tomar essa decisão de morar fora, eu pensava em fazer economia, administração, engenharia de produção, cursos que são relativamente semelhantes, mas não tinha uma certeza de, é isso que eu quero fazer, mercado financeiro, economia. Não, eu quero gerir pessoas, engenharia de produção, não, eu quero administrar um negócio. Então, tive um gap year, fui morar fora, abri a cabeça, viajei, conheci gente. E enquanto ainda estava lá na Austrália, eu acabei vendo a Harvard no Instagram. Vendo pelo Instagram, mandei para o meu pai, assim que apareceu, eu liguei para ele, na verdade, eu estava no hall do meu apartamento lá na Austrália, liguei para ele, já apresentei a ideia para ele, e nessa época eu ainda estava em dúvida entre ficar na Austrália ou voltar para o Brasil,
E aí era uma opção assim, ou eu ia ficar na Austrália para ficar, sem Sim. voltar para fazer a universidade e fazer lá, né? Ou voltar para minha cidade, morar com os meus pais novamente e vir aqui para Harvard, aqui em Ribeirão, né? Que eu sou original daqui também. Então, acabou que eu decidi voltar para o Brasil e na minha primeira semana aqui fui visitar a Harvard. O Beto me recebeu, foi ele que apresentou a faculdade para mim e para os meus pais, né? E logo de cara a gente já gostou e eu acabei me matriculando e falando, vou encarar isso. Acabei escolhendo o curso de engenharia de produção, não por não gostar de mercado financeiro ou não gostar de administrar algo. Isso. Por que você escolheu o curso de engenharia de produção? Na minha visão, é um curso que eu acredito que seja um pouco mais completo do que o curso de administração. Eu tenho as aulas de gestão de carreira, administração não, gestão de pequenas empresas, tive no semestre passado. Vou ter outras matérias em outros semestres, né, que também fazem parte do curso de administração. Só que eu acabei escolhendo engenharia por conta da área de resolver problema, que tem um pouco mais de, não diria pressão, mas um pouco mais de ênfase do que no curso de administração. Porém, como eu disse antes, ainda tinha dúvida de economia, né, de cursar economia. E na Harvard também tive a oportunidade de fundar o Harvard Finance, né, a nossa liga de mercado financeiro, que o Raul também faz parte, ele é um dos diretores do nosso projeto também. E a gente tem se conectado aí com algumas empresas ali, a Arara Seed, do Henrique Galvani, e estamos planejando alguns projetos para os próximos meses já. Estamos animados para o que vem. Esse é um ponto super interessante, porque os alunos assumem, na Harvard, os alunos assumem o protagonismo e passam a construir o seu próprio futuro. Me diga um pouquinho, Raul, como é que você está sentindo essa questão do Harvard Finance? Como é que tem sido o processo de construção dessa liga? Beto, tem sido muito interessante. Eu acho que o maior aprendizado que eu estou tendo, junto com o Eduardo e com os outros meninos do board, é a possibilidade de conhecer pessoas. Por exemplo, o Henrique da Arara Seeds, né? O Eduardo descobriu que ele estava na Dabi e no mesmo andar ali da Harvard, terminamos indo lá, conhecendo ele, essa possibilidade de abrir com empresas que são investidoras em startups. Então, eu acho que essa possibilidade de estar à frente de um projeto, de poder trazer alguma coisa para a Harvard, falar, a gente tem essa ideia, podemos tentar trabalhar para esse lado, fazer alguma coisa assim, seja o Harvard Finance, quem sabe mais para frente sai outro grupo, outras questões, né? Eu acho que essa possibilidade é fantástica para a experiência como aluno, né? Muito legal, porque você tem a construção, né, o momento, e é por isso que a gente chama você para vir conosco. Nós estamos no momento da nossa jornada de admissão e é uma oportunidade única de construção de valor, de posicionamento, de trabalho, de desenvolvimento de carreira, e a gente convida você a participar conosco. Venha para Harvard, venha mudar o seu futuro. E é isso que eu pergunto para o professor Marcos. Marcos, por que um aluno deveria escolher a Harvard? Bom, Beto, eu acho que depois do que eles já ouviram aqui de outros alunos, né, já estão mais encantados, mas eu quero resgatar um pouquinho da história de criação. O que é a Harvard? A Harvard foi montada por duas empresas que são líderes nos seus negócios, uma atuando na área de projetos para o agronegócio, que publica uma série de estudos de caso, faz projetos de planejamento estratégico, projetos na área financeira, de sucessão, governança, de acesso a mercado, que tem 20 anos de atuação no mercado brasileiro e que tinha a área de ensino também, fazendo cursos. Essa é a marca Strat. Do outro lado está o Grupo SEB, que é o principal grupo educacional do Brasil, indo desde as crianças até a universidade, com um conceito de elevado padrão. Então, esses dois grupos se juntaram para criar a Harvard e continuam atuando nas suas atividades. Então, a Harvard pega o que tem de melhor do Grupo SEB e o que tem de melhor da marca Strat. E essa ligação é extremamente íntima e tudo que foi desenhado com muito carinho, foi desenhado com um propósito. Por exemplo, o local aonde a Harvard está, e vocês todos estão convidados a vir conhecer, é num shopping de empresas.
Nós temos ali pelo menos umas 50, 60 empresas, metade disso é do agro. Portanto, para um empresário sair da sua sala, entrar na sala de aula da Harvard e dar um depoimento de 10 minutos de como ele resolveu um determinado problema que os alunos estão tendo, é uma coisa de 40 segundos a 1 minuto de deslocamento do escritório dele para entrar dentro da escola. Então, como eu falei desde o início, é uma escola cuja ideologia é o mercado. Nós queremos formar pessoas para construírem valor e gerar oportunidades para outras pessoas. Então, o local foi bem escolhido, os sócios foram bem escolhidos e essa integração é muito grande. Por exemplo, hoje nós tivemos lá a apresentação, o workshop final da entrega de planejamento estratégico de uma empresa. Estavam lá todos os executivos dessa empresa, os alunos puderam ver um pouco, e eles também entraram na sala de aula e conversaram com os alunos. Então, essa integração é extremamente importante para aquilo que eu falei no início. O cara tem que entrar na empresa já empurrando a empresa para frente e não ela investir em treinamento, em educação, depois que ele entrou na empresa. Então, a ideia foi fazer algo extremamente de nicho, é para formar pessoas para o agro, a gente veste essa bandeira. Boa parte dos nossos alunos são filhos de produtores rurais, que têm muito orgulho disso, e muitos pais reclamam para mim, pois sabem que eu sou professor, quando eu viajo, reclamam que nas escolas onde os filhos estão, não podem nem falar que são filhos de fazendeiros, filhos de produtores, e nós temos uma pegada diferente. Ali é o local para você desenvolver o conhecimento no agro, onde o que importa é o que o mercado quer. Eu costumo falar que quem manda é a demanda. Nós não vamos perder tempo com ideologias, com coisas que não levam à construção de valor. A ideia é formar empresários, e esse que tem sido, Beto, a nossa trilha desde então, e vocês estão vendo aqui já o perfil dos jovens que estão ainda no primeiro ano, já estão empreendendo, montando área de investimento, já montaram atlética, já montaram também outras áreas, outros grupos para discutir assuntos específicos e se capacitarem. Então, essa integração entre empresa e os estudantes é algo fundamental e que o Brasil se distanciou nos últimos 20 ou 30 anos. Nós fizemos o contrário, nós nascemos já unificados. Não, muito legal, Marcos, porque essa questão da integração do ensino com o mercado, com o desenvolvimento, é uma coisa que eu coloco sempre, né? A Harvard surgiu para ser uma escola com o propósito de formar agrolíderes, né? De formar pessoas que vão liderar o futuro do agronegócio brasileiro. E para ser um agrolíder, a gente acredita que precisamos ter um tripé muito bem estabelecido, né? Um conhecimento técnico muito aprofundado em termos de nos 3 cursos que nós temos, de administração, engenharia de produção e direito, um conhecimento de mercado do que está efetivamente acontecendo na sociedade, nas organizações, no próprio mercado, e um autoconhecimento que é a capacidade do que a gente chama de capacidades comportamentais, de habilidades comportamentais, de ser o indivíduo melhor. É por isso que a gente acredita fortemente no nosso propósito de formar líderes, de estar próximo do mercado, mas também cuidar do indivíduo. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o professor Vinícius, se eu tivesse que falar para os nossos futuros alunos 3 motivos pelos quais eles deveriam vir para a Harvard, eu gostaria de saber a sua opinião. Olha, eu acho que a minha opinião, na verdade, que 3 motivos é um pouco difícil da gente listar, porque são mais do que 3, né? Mas vamos tentar fazer um filtro aqui. Mas antes de entrar nesses motivos, eu acho que é legal de comentar com todos vocês que é um senso comum, é um diálogo comum até entre os professores, muitas vezes entre colegas já formados que visitam a Harvard, vão lá ao nosso convite, de que toda vez que a gente conhece a realidade da Harvard, dá vontade da gente voltar para a sala de aula. Porque a dinâmica, muitas vezes, é diferente do que nós vivenciamos e ela estimula mesmo o ambiente, o estudo, né, como eu já anteriormente tinha trazido aqui. Então, vamos aos 3 aspectos, né? Primeiro, eu acho que é muito legal falar sobre o nosso corpo docente. Faço parte desse corpo docente, mas eu acho que um aspecto muito interessante de ser comentado é que muitos desses professores são também profissionais de empresas e estão conectados diretamente com o mercado. Eu sou um exemplo disso
Eu sou associado hoje da Marquestrate e tenho um trabalho de consultoria, né, com diversas empresas do setor do agronegócio. Isso me possibilita que eu traga para os alunos a realidade que está sendo demandada pelo mercado para ser discutida. Então não é apenas, né, a discussão ou o embasamento teórico que nós todos sabemos que é muito importante, mas na verdade nós estamos trazendo a demanda, né, que vem da ponta, que vem dos futuros, das futuras posições de emprego, né, onde os nossos alunos estarão ocupando posições no futuro, mas nós podemos trazer isso para os nossos alunos. E boa parte do nosso corpo docente, ele tem esse alinhamento, são profissionais de mercado. E não só do corpo docente fixo, isso eu gostaria de comentar. Durante as nossas disciplinas, em diversos momentos, nós recebemos profissionais de empresas para poder conversar com os alunos, para poder explorar um pouco desses desafios. Então, essa conexão ela é muito forte. Eu acho que é um aspecto que, até para nós que já estamos conectados com o mercado, é um momento de muito aprendizado, porque, de fato, você está visualizando, entendendo diversas realidades que existem no mercado. Então, essa conexão seria um dos primeiros pontos. O segundo ponto, que eu acho que tem muito a ver com o que o professor Marcos já trouxe, que é a questão de nicho, hoje eu diria que, para você olhar para o agronegócio, a formação que nós temos ali dentro, que é possível para que todos os alunos da Harvard, eles vão, obviamente, né, sair lá como administradores, como engenheiros de produção e como advogados, né, no caso do curso de Direito, para atuar em qualquer área. Mas a formação que a Harvard oferece, com a atuação, com toda a abordagem dentro do agronegócio, é um grande diferencial. Porque você tem as pessoas, né, que trabalham no setor, trazendo as demandas do setor e abordando, né, exemplos reais do setor. Eu acho que é algo que realmente existia um gap que foi preenchido pela Harvard. Então, esse é um dos segundos motivos aí que eu traria. E para fechar, um terceiro motivo, eu acho que o ambiente e a cultura organizacional da Harvard são muito favoráveis para que o aluno se desenvolva em muitos sentidos. Então, a Harvard ela promove o contato do aluno com a empresa. A Harvard ela promove e apoia com que os alunos criem instituições como essas que foram citadas. O Harvard Finance, nós temos lá a Atlética, agora também os alunos estão estruturando a empresa Júnior. Nós temos diversas outras iniciativas que estão surgindo e é até muito interessante de ver aqui, né, nós temos aí pouco mais iniciando aí o nosso segundo semestre praticamente, e é interessante de ver como que os alunos estão muito empolgados para criar essas iniciativas e eles têm o suporte dentro da faculdade para que façam isso. Nós todos sabemos que isso proporciona, é muito importante para a formação profissional de cada um deles, e esse ambiente, essa cultura de conexão com o mercado, essa cultura de conexão com a demanda, eu acho que é muito interessante porque, ao contrário de outras realidades, né, onde você encontra algumas barreiras para que isso seja estabelecido, na Harvard não. Os alunos são estimulados com que eles façam. Então, essa cultura talvez seja um aspecto que é um grande diferencial e que eu, até como aluno, né, há poucos anos atrás, sentia muita falta durante a minha formação profissional. Muito legal, Vinícius, você trazer esses pontos, e parece que aqui no Pinga Fogo o professor Marcos Fava quer adicionar mais 2 pontos. 2 pontos só a fala aí do Vinícius. Acho que o primeiro é o local onde está a Harvard, que seria então talvez o 4º ponto. Ela está em Ribeirão Preto, que é a capital brasileira do agronegócio. Qual que é a vantagem de Ribeirão Preto? E nós estamos praticando isso com os alunos. Com 1 hora de deslocamento, você consegue estar em diversos setores nas empresas que são provavelmente as melhores do mundo. Seja no setor de cana, no setor de laranja, no setor de café, no setor de pecuária, setor de amendoim, setor de alimentos. Só para lembrar alguns que estão aqui cercando a cidade. É muito fácil você sair e você voltar. Então, essa parte de visitas, de aulas dentro de empresas, é um dos nossos grandes diferenciais que eu gostaria de somar aos 3 pontos que o Vinícius já colocou. E o 5º ponto, a internacionalização. Nós temos uma imersão muito forte fora do Brasil, né? Parte dos sócios da Marquestrate que estão sempre saindo. Nós temos a presença de professores internacionais sempre aqui no Brasil, recebendo grupos do exterior, e essa parte é muito interessante. Nesse primeiro ano da Harvard, nós já fomos com uma missão com 12 integrantes para o Fórum Mundial de Agronegócios, que foi em Almeria, na Espanha. Pudemos conhecer toda a área de produção de hortícolas na Espanha, que é um pulmão produtor,
né, de hortifrutis para todo o mercado europeu. Os alunos foram, conheceram empresas, participaram do congresso. Enfim, essa interação eu considero, Beto, talvez mais um ponto de diferencial aí para os alunos. As empresas dentro da Harvard, fisicamente, pegam um ônibus em meia hora, 1 hora, está dentro das maiores do mundo e das melhores, programas de estágio dentro dessas e toda a parte internacional, que nós vamos fortalecer cada vez mais esses intercâmbios de fora e também receber alunos do exterior. Nós temos hoje já nos nossos quadros alunos de Angola, alunos da Bolívia, e o nosso sonho é que nos próximos anos, cada vez mais, pessoas do agro da América do Sul, já pensaram que bacana, de Santiago, né, do Paraguai, da Argentina, do Equador, que essas pessoas que estão promovendo lá, as famílias estão promovendo a diferença no agro, possam vir aqui também e estudar na Harvard. Então vejam que rico que vai ser o ambiente de você ter gente de toda a América do Sul, América Central, num primeiro momento, e depois, quiçá, do mundo, porque nós queremos que essa escola esteja na liderança do ensino de agronegócio, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Esse é o nosso sonho. Nós estamos aqui no nosso podcast O Agro em 3 Tempos e é muito interessante ouvir, né, as diferenciais e os porquês. Mas agora eu gostaria de ouvir um pouquinho do como. Raul, como é que é o seu dia a dia na Harvard? O que te chama a atenção? O que faz você estar lá todos os dias e motivado como estão? Conta um pouquinho do seu dia a dia para a gente. Bom, a gente tem aula normalmente às 8 da manhã. Eu acho que o principal ponto, eu me sinto muito acolhido lá, né? Você chega mesmo na Dabi, no shopping de empresas, onde está a Harvard, até a recepção da Harvard, todos os professores, a abertura que a gente, aluno, tem com os professores, isso dá uma ajuda, impulsiona a gente a querer estar lá. E em todas as aulas eu fico sonhando, que nem o Vinícius falou, né? Eles trazem o que está acontecendo no mercado. Então isso eu fico mastigando ali na minha cabeça e falando, será que vai dar para fazer isso, dá para fazer aquilo? E o legal é que eu sinto que a gente está sendo entregue as ferramentas para a gente para poder não só sonhar, mas futuramente completar isso. O professor Beto, se até puder fazer um complemento à fala do Raul, é muito legal, até vou contar uma história para vocês aqui, né, que aconteceu recentemente entre nós, mas é bacana porque, por exemplo, o próprio Raul, alguns dias atrás, me procurou porque durante as aulas nós discutimos sobre algumas oportunidades de alguns setores que tinham lá, né, toda uma visão de crescimento, e ele já veio falar comigo assim, será que não dá para a gente tentar estruturar uma empresa junto com alguns amigos ou familiares? Então, isso que é bacana, esse exemplo mostra do quanto que, é claro, né? E depois eu falei, Raul, vamos com calma, deixa você entender um pouquinho melhor como funcionam as coisas, né? Nós estamos começando o curso, é claro que essa orientação também acontece, mas de toda forma me deixou muito contente porque mostrou essa realidade, a realidade de que nossos alunos estão sendo estimulados a, de fato, trabalhar uma demanda real no mercado, de buscarem talvez empreender, e alguns deles vão estar trabalhando em empresas, assumindo negócios da família, mas também empreenderem, contribuírem com o desenvolvimento do nosso país. Então eu acho que essa é uma historinha que eu queria contar só para ilustrar um pouco dessa fala do Raul, porque eu acho que conecta muito com essa vivência que a gente tem ali dentro da Harvard. E esse contato também professor-aluno não é só durante a sala de aula. A gente tem essa intimidade para, em outros momentos, também conversar sobre oportunidades de negócio, sobre carreira, sobre outros aspectos. Eu acho que isso traz um atendimento, um ambiente diferenciado que com certeza favorece não só o desenvolvimento deles enquanto profissional, mas enquanto seres humanos também. Principalmente também essa sensação de que você tem essa conexão, né, com todos os professores, com as pessoas que estão na Harvard. Eu acho que também dá muito pela estrutura, por como está feito. O Vinícius comentou sobre as carteiras, né, que são diferentes, as salas de aulas toda de vidro, então você vê quando tem os treinamentos da Marquestrate, que nem semana passada teve um treinamento lá a semana toda, né? Então você vê as pessoas que estão participando dos treinamentos, você consegue ter contato com essas pessoas, você consegue... E o que é legal também bacana. É que eles acabam se interessando pela aula, né? Você vê que eles olham e ficam ali minutos olhando, e são profissionais que estão ali, executivos, às vezes presidentes, sócios de grandes empresas que estão ali olhando uma aula de cálculo e falam, nossa, eles estão
tão difícil essa matéria, né? Ou às vezes uma gestão de empresa, eles já associam com algo que eles passaram, né? Como aluno, às vezes você está apresentando ali assim, quando você vê, tem 10 pessoas fora da sala de aula olhando para você enquanto você está dando a apresentação. Mas é muito legal, é bem bacana a experiência. Vale falar, né, Beto, que a sala de aula, os alunos podem escrever em todos os lados dela. Então, ela não é uma sala tradicional que você tem a projeção numa direção e os grupos preparam as apresentações, muitas vezes com esquemas no vidro, com esquemas nas lousas que estão cercando toda a sala e os grupos vão circulando para ver o que o outro sugeriu. Então, é um ambiente de mãos na massa, literalmente, que ali ficou um espaço para construção. Então, muitas vezes você entra no final de uma aula, você vê todas as paredes preenchidas com cores diferentes, tal, já é um estímulo ao aprendizado, porque tem muito também esse contato de um com o outro. Então, eles pegam, por exemplo, algum assunto que é mais difícil, os grupos estão trabalhando, além do professor ensinar, aquele que não conseguiu entender direito, como ele está trabalhando no grupo, o próprio colega que entendeu explica para ele. Muitas vezes ele tem vergonha de perguntar ao professor, então ele perde aquele ponto, ele começa a perder o resto. Mas como eles estão trabalhando em grupo, ele pede para o colega explica, ele volta no estágio em que estão os demais e segue o jogo. As salas foram desenhadas para esse propósito. Isso aí. Não, e essa questão das metodologias ativas e da perspectiva multidirecional, não é mais unidirecional, né? De você ter a integração, você ter o acolhimento de quem está no processo de aprendizagem é fundamental no nosso dia a dia. Agora deixa eu perguntar para o Eduardo. Eduardo, e você? Né? Como que é o seu dia a dia? Por que você está lá engajado, construindo? Como é que está sendo a sua experiência na Harvard? Bom, Beto, o dia a dia na Harvard eu diria que assim, temos as aulas, sim, mas ele acaba sendo um mar de oportunidade, porque todos os dias a gente acaba recebendo algum executivo de empresa, convidado na faculdade, responsável por algum setor do agronegócio que vem e agrega muito na nossa matéria, na nossa aula. Pode ser na matéria de sistemas agrícolas do professor Vinícius, muitas vezes também na matéria de gestão de carreiras, na matéria de gestão de empresas, até na matéria de programação a gente já chegou a receber profissionais da área que foram lá para mostrar como que eles fazem, como que eles executam algo de maneira específica. E assim, a gente está aprendendo com pessoas que têm sucesso nisso, né? Que se provaram ser boas no que fazem e estão passando esse ensinamento para os futuros sucessores do sucesso delas, né? Então, é muito interessante isso na Harvard, no dia a dia, é completo. Não, muito legal, Eduardo. Eu acabei te interrompendo, você me desculpe. Muito completo, pode continuar. Não, eu ia acabar falando que por ser completo, dá vontade de estar lá, dá vontade de ir para a faculdade, não só por conviver com essas pessoas, mas o ambiente, como já foi falado, ele é convidativo, as cores que tem no ambiente, é tudo pensado para que a gente se sinta acolhido. O Raul mesmo é uma prova disso, que veio de outra cultura, de outro país, tem se adaptado, tem gostado muito da Harvard, como amigo eu sei que ele tem gostado, então é muito, muito bom isso que a gente tem passado. Deixa eu fazer Só para agregar, Beto. Sim, por favor, vamos lá. Fora também das salas de aula, tem muitos lugares onde você anda dentro da Harvard, salas de estudo que você pode ir com seus companheiros, sentar lá para estudar, lugares individuais onde você pode ficar para estudar ou ler alguma coisa, repassar, tem muita área para você se sentir confortável e poder estar lá. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Você está de frente para um candidato ao nosso segundo ano, à nossa jornada de vestibular. Que mensagem você dá para ele? Olha, Beto, é uma pergunta até que difícil de formular a resposta, porque são algumas opções que a gente tem de indicações, mas eu diria que, primeiro de tudo, vem conhecer a faculdade, vem passar um dia aqui com a gente, pesquisa sobre os professores, você vai ver que nada do que a gente está falando aqui é mentira. A gente tem os professores excelentes, entra no LinkedIn deles, já cria o seu LinkedIn, vai fazendo sua base, se conecta com alunos e com os professores também futuramente, e só se joga, assim, vem fazer a jornada de admissão. Não, muito bom, se jogue, a mensagem é essa, se jogue, venha fazer parte da nossa jornada de admissão, que daqui a pouco
o nosso diretor de relacionamento, Rodrigo Fialho, vai explicar um pouquinho mais para você como são as etapas de o que você pode vir, como você pode vir fazer parte da nossa jornada, da nossa vivência Harvey. Raul, e você? O que você diria para um aluno que está na sua frente, para um amigo, né? Sobre o que ele deveria, por que ele deveria prestar a jornada, nossa jornada de admissão? Bom, são inúmeras questões, né? Tanto que a gente está aqui já faz mais de meia hora conversando do tema, mas eu diria que eu apostei na ideia, apostei no que a Harvey estava trazendo para a gente e eu aposta porque vale a pena. Realmente os professores, o nível de todo mundo, tudo que a gente faz agrega. Então, realmente, vale muito a pena. Muito legal, muito legal. Vocês estão ouvindo a nossa realidade, né? O que era uma promessa, hoje é uma realidade, é uma construção conjunta. Nós, professores, junto com os alunos, junto com o mercado, trazendo uma proposta totalmente diferenciada, que tem 3 cursos de graduação que estão com a jornada de admissão aberta. O curso de administração de empresas, o curso de engenharia de produção e o curso de direito. Eu queria perguntar ao professor Marcos como que é a visão dele sobre o curso de direito, né? É um direito só para o agronegócio? Roberto, antes de mais nada, é bom falar para quem tem interesse em fazer direito que você vai ser formado com curso regular do MEC, direito, vai poder prestar ordem, tudo certinho, você é formado advogado. A diferença em relação aos outros cursos é que lá, se você quer trabalhar no agro, é o mais diferencial, porque você vai ter só problemas do agro. Você vai ter aplicação nas empresas do agro, você vai ter aula com setores jurídicos das grandes empresas do agro. Vai se formar advogado, mas vai sair na frente se o seu objetivo de vida for trabalhar no agro. E quando a gente fala trabalhar no agro, é importante explicar para vocês que não é trabalhar em fazenda. É no conceito do agro como um todo, trazido em 1957 em Harvard, né, pelo Ray Goldberg, que vai desde as empresas que fazem os insumos, chamado de antes da porteira, então as empresas de fertilizantes, de defensivos, de sementes, de tratores, né, de inseminação artificial, enfim, de maquinário para leite, até a parte da produção das fazendas, aí nós estamos falando desde manga até fumo, desde frango até eucalipto, que vai virar papel e celulose, soja e as tradicionais que vocês estão ouvindo, e também está preparado como advogado para atuar no pós-porteira, que é toda a atividade de industrialização dos produtos, que fabrica, por exemplo, açúcar, etanol, celulose, suco de laranja, frango, derivados, outros, né, o próprio tabaco, é extremamente amplo. E trabalhar também nos setores de distribuição, seja ele distribuição varejista, porque você vai ser um advogado que entende o funcionamento do suprimento de comida, como também na parte que é do agro, chamada de setor de serviços de alimentação, os restaurantes, tal, que tem também uma complexidade na obtenção das matérias-primas que eles precisam, que é perecível, enfim, tem uma série de coisas. Então, o curso de Direito está preparado para dar a visão da cadeia e que você saia extremamente adiantado em relação aos outros cursos de Direito para o campo todo do agro, do copo de suco de laranja à muda que produziu a árvorezinha. Bem, nós estamos aqui no nosso podcast, o Agro em 3 Tempos, contando para você um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa realidade, da realidade do mercado do agronegócio. Como o Marcos acabou de contar, falar do antes da porteira, do dentro da porteira, do pós-porteira, né, de um universo que, como eu gosto de dizer, vai lá da semente, lá da pedra de fertilizantes até o aplicativo que não deixa o alimento vencer na gôndola do supermercado. Então é um universo gigante de atuação, né, que move a economia brasileira. Então esse é uma grande oportunidade. Marcos, você quer fazer um novo comentário? A hora que você falou que move a economia brasileira, eu esqueci de falar, que a gente não tratou disso com vocês aqui, mas se é um setor hoje que o Brasil
joga, como eu costumo brincar, na Champions League, no principal campeonato do mundo, e é o Real Madrid, é o agronegócio. Nós estamos liderando no planeta o fornecimento de comida, de energias renováveis, que agora fazem parte também do nosso escopo de estudos na Harvard, que é todo o combustível renovável de aviação, o próprio etanol, biodiesel, né, biogás, biometano, e a parte que eu não posso deixar de falar para vocês de ocupação que o Brasil vem tendo do mercado internacional. Hoje, só para vocês terem uma ideia, 80% do mercado mundial de suco vem do Brasil, né, da soja nós estamos chegando perto de 60% da soja comprada pelo mundo vem do Brasil. Olha que impressionante, pessoal, 40% da carne de frango, 30% da carne bovina, 20% da carne suína, 50% do açúcar. Então esse é o setor onde o Brasil é respeitado no planeta. Por isso que é gostoso trabalhar nesse setor, é gostoso, Beto, sair do Brasil para fazer apresentações, porque todo mundo quer assistir. O pessoal quer ver como que o Real Madrid está jogando, como que o agro brasileiro tem trabalhado. Então, para aqueles de vocês que não conhecem o que é o agro, eu digo para vocês, é o melhor setor da economia brasileira, é aquela onde a gente tem grandes vantagens comparativas e competitivas para continuar crescendo, e é quem tem promovido, por incrível que possa parecer, o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a inclusão social no Brasil, pela quantidade incrível de exportações, geração de PIB, pagamento de impostos, Beto, e geração de empregos. Não, olha só, vejam o mar de oportunidades que está na frente de vocês. Mas eu fico imaginando o que na cabeça de vocês tem uma pergunta, né? Como eu faço parte desse universo? E eu queria convidar o Rodrigo Fialli, que é o nosso diretor de relacionamento, para contar um pouquinho da jornada de admissão, de como vai ser o processo, né? De como você pode fazer parte da Harvard, como você pode fazer parte da nossa jornada de construção de valor. Rodrigo, como que quem está nos assistindo pode fazer parte da Harvard? Roberto, prazer estar aqui com vocês, tomando aqui emprestado o lugar do professor Vinícius, que inclusive, enquanto o Marcos falava aqui, o professor Vinícius faz uma analogia do minuto, né? O agro gera aproximadamente 1,5 milhão, se me corrige, por favor, Marcos, de produção, produz a cada minuto, né? Então a gente já está completando 40 minutos de podcast, Marcos, né? Então a gente tem uns 60 milhões aí entregues pelo agro no Brasil, que dá um pouco da ideia do potencial e da força desse mercado, em que a Harvard, como foi apresentado pelo Beto, pelo Marcos, pelo Vinícius, pelo Raul e pelo Eduardo aqui nesse podcast, a força desse ambiente de negócios, né? E com todo o propósito acadêmico que a Harvard se propõe a entregar para aqueles alunos que sigam essa jornada. E a jornada de ingresso, de admissão, está aberta para 25/1 com uma novidade, dessa vez com novidade. No primeiro processo seletivo, nós tivemos uma prova, né, uma prova que foi realizada no formato remoto, online, e foi classificado os alunos para o processo de matrícula. Dessa vez, a gente ingressa no processo seletivo com uma segunda etapa. Então, a primeira etapa é a prova, no formato remoto, online, e os alunos classificados, ou seja, aqueles que obtiverem uma nota, como indica o edital, de corte, e estiverem no número de classificação, né, entre os classificados para a segunda jornada, são convidados a Ribeirão Preto, na Harvard, e vão experimentar uma etapa presencial com a resolução de um caso-problema. Solução que faz parte da nossa metodologia de ensino, né? Os alunos experimentam isso ao longo da primeira semana de aula, né, na Welcome Week, né? E a gente vai jogar esse processo, aplicar esse processo na nossa jornada de admissão, oferecendo uma experiência para aquele aluno que tem a Harvard como seu objetivo nesse 25.1. A prova que acontece no dia 29 de outubro, então os alunos podem se inscrever até o dia 25, né? 25 é o último dia de inscrição, e realiza essa prova no formato remoto no dia 29 de outubro. 2 semanas depois, no dia 12 de novembro, acontece a última etapa do processo seletivo, essa resolução de caso-problema, na Harvard, e aí, na semana seguinte, os alunos classificados
né, para os cursos de administração, engenharia de produção e direito, são convidados à matrícula para o próximo semestre e, evidente, vão se juntar a essa comunidade acadêmica que pulsa da forma como foi apresentada aqui nesse podcast. E vai ser, evidentemente, um prazer recebê-los para 2025.1. Veja que legal, você que está nos assistindo tem a oportunidade de se juntar a nós e já ter uma experiência durante a jornada de admissão de como a gente faz as coisas, do nosso estilo, da nossa forma de crescer juntos, né? Por meio desse vestibular, dessa jornada de admissão, onde a gente traz o melhor da avaliação individual com a avaliação em grupo e que você possa mostrar as suas capacidades, tanto das capacidades técnicas como das capacidades comportamentais. Nós estamos indo para o nosso final aqui, para o final do nosso podcast, do nosso podcast O Agro em 3 Tempos, né? O podcast da Harvard Agribusiness School, e gostaria de pedir então para cada um dos nossos convidados, começando aqui pelo nosso professor, doutor agro, professor Marcos Fava Neves, deixar uma mensagem para você que está querendo conhecer um pouquinho mais da Harvard. Marcos, o que você diria para os nossos telespectadores? Bom, primeiro eu queria convidar vocês para conhecerem um pouquinho mais o meu trabalho. O Beto falou, vocês podem entrar no site doutoragro.com. Vocês têm todos os nossos livros gratuitos, são mais de 70 livros, artigos, tal. No YouTube tem um canal também Doutor Agro com mais de 300 vídeos explicativos, inclusive o último vídeo traz o que foi a AgriShow dos Estados Unidos. Nós tivemos lá por uma semana na Farm Progress, resumimos as principais tendências, e o Instagram Doutor Agro. Aí vocês vão conhecer um pouquinho mais, e o que eu estou precisando é de gente para atuar no meu exército. Portanto, vem trabalhar com a gente aqui para construirmos um agro cada vez mais forte. Muito legal, Marcos, a sua visão de futuro e a sua visão de crescimento, ela é encantadora e nos inspira, né? Nos move. Queria perguntar para o Vinícius. Vinícius, que mensagem você deixa para quem está interessado em vir para a Harvard? Bom, eu acho que dizer que eu já estou ansioso para poder conhecer todos vocês, pela experiência que nós temos tido aí nesse primeiro ano, é muito legal de dizer que tem nos motivado enquanto profissionais, enquanto pessoas também. Então venham para conhecer. A Harvard, ela possibilita não só que você tenha, se você tiver alguma dúvida, alguma necessidade em relação ao processo seletivo, nós abrimos as portas, inclusive, para que você venha e assista uma aula, né, antes de participar do processo, da jornada de admissão. Mas o próprio processo, a própria jornada, ela faz parte do que a Harvard é por essência. Então, eu convido vocês para que venham, para que façam parte, né, desse nosso time, e que tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos com a entrega, com os resultados que nós temos trazido. Então, dizer que eu estou ansioso para poder conhecê-los todos, e fico também à disposição para o que vocês precisarem aí, em termos de interação, de tirar dúvidas. Eu acho que todo esse conhecimento, toda essa experiência aí que tem sido construída, não faz sentido que ela fique apenas conosco. Compartilhando com vocês e aprendendo com todos vocês também, a gente cresce e juntos fortalece o agronegócio brasileiro. Muito legal, Vinícius. Você, como sendo um dos nossos professores principais, líderes aí de tudo que nós temos construído, é um exemplo também de interação de aluno, professor, né, e da construção de conhecimento conjunto. Raul, queria, na verdade, agradecê-lo, né, agradecê-lo pela aposta, agradecê-lo pela firmeza, agradecer por estar aqui conosco, né, e peço para você deixar uma mensagem final aí para os nossos futuros alunos. Bom, você comentou da aposta, né? Eu queria fazer uma correção, que eu acho que hoje já não é mais uma aposta, mas sim um investimento para mim, para qualquer um que for vir aqui para a Harvard, porque o projeto está em andamento, não vai parar, e o que para mim é uma das questões mais interessantes é que a gente, como aluno, a gente cresce junto com a Harvard, né? A gente está fazendo parte desse início, ideias, qualquer coisa que a gente quiser ou gostaria de implementar, a Harvard dá esse apoio, seja dentro da Harvard ou fora. Então, esse crescimento conjunto está sendo muito, muito legal. Invista no seu futuro. Muito legal, Raul. É impressionante e uma alegria enorme quando o sonho vai virando realidade, a gente vai juntando pessoas
pelo nosso caminho. Né, Eduardo, também eu queria deixar aqui o meu agradecimento, você vindo da Austrália, tendo uma opção, né, de ficar por lá e optando por voltar para Ribeirão e sendo um dos nossos alunos que mais tem liderado o processo de crescimento das organizações estudantis, né, e afim, sendo muito presente em nossas aulas. Eu gostaria de agradecer a sua liderança, o seu processo e pedir também uma mensagem para quem vai ser o seu futuro ou futura, né, a caloura. Então, com a mensagem que você pode deixar para eles? Bom, Beto, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você por essas palavras do reconhecimento que está tendo pelo meu esforço. E, claro, convidar esses novos alunos aí a vir para Harvard, companheiros de dia a dia, de sala de aula, muitas vezes, às vezes, participantes dessas entidades que estamos criando, parceiros de negócios no futuro. Venham conhecer a Harvard, façam a jornada de admissão, assim como o Rodrigo falou. E vem para Harvard, vai valer a pena. Entende o nosso negócio, participa do estudo de caso, você vai ver que é bacana. Stalkeia o Instagram da faculdade, vê lá que a gente faz as visitas regularmente em diversos lugares. Pode ver, vai ver a oficina aplicada do professor Vinícius, tem palestra na aula da Júlia Titoto. O Harvard Finance também, entra no Instagram do Harvard Finance, dá uma olhada lá, já vê que a gente está participando com essas empresas e tem menos de um mês de criação essa entidade, foi criada nesse semestre, com participação aí do Luciano, coordenador de administração, o João Paulo, professor de gestão de empresas. E também entra no LinkedIn, pesquisa sobre os alunos, se quiser conectar comigo no LinkedIn também, meu nome é Eduardo Perucchi, pode mandar mensagem, perguntar o que eu estou achando, se quiser algo mais específico do curso de engenharia de produção, ou como tem sido me relacionar nesse projeto do Harvard Finance, pode mandar mensagem. Mas a mensagem final mesmo é: se inscreve na jornada de admissão, vem conhecer a faculdade, que não vai ter arrependimento nenhum do seu lado. Bem, nós acabamos de ouvir os nossos alunos, ter a mensagem dos nossos professores, ter a mensagem da referência do mercado, que é o Dr. Agro, e fica aqui a mensagem final no sentido de falar em construir o novo, né? Se venha para a Harvard é o novo, a Harvard é a mudança, a Harvard tem transformado o processo de ensino-aprendizagem, unindo o que melhor tem dos nossos alunos com o mercado, com os professores, fazendo uma mudança nos processos de metodologia ativa. Venha para a Harvard, você não vai se arrepender, você vai mudar o seu futuro. Um grande abraço e nos encontramos no próximo podcast.